Olá, gente! Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e hoje, dando sequência às aulas de geometria espacial, nós vamos ver tronco de pirâmide, os elementos e a área total. Espero que vocês gostem, que vocês compreendam. Não deixem de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal para me apoiar, ok? Vamos lá? Em primeiro lugar, de onde vem o tronco de pirâmide? Aqui eu tenho uma pirâmide, nesse caso de base hexagonal, tem 6 lados, então é um polígono hexagonal na minha base. Essa pirâmide sofreu uma secção, foi seccionada, ou seja, ela sofreu um corte transversal, paralelo à base. Ela ficou lisinha em cima, paralela à base. Depois desse corte, eu descartei a parte de cima, que ficou uma pirâmide menor, e fiquei apenas com o tronco, ou seja, com a parte de baixo dessa secção, dessa pirâmide seccionada. Eu fiquei apenas com o tronco da minha pirâmide, a parte de baixo da minha pirâmide. E quando eu fiz esse corte, a figura que formou aqui na base de cima é a mesma figura que tem na base de baixo. Então, se eu tiver um polígono hexagonal, em cima também eu vou ter um polígono hexagonal, só que menor. Se aqui eu tiver um polígono, um pentágono, aqui em cima também eu vou ter um pentágono. Se aqui embaixo eu tiver um triângulo, aqui em cima também eu vou ter um triângulo. As figuras serão semelhantes, ou seja, o polígono de cima e o polígono de baixo serão semelhantes, mas com tamanhos diferentes. A base é sempre maior do que a parte de cima. Então, a base de baixo é maior que a base de cima. E eu chamo isso de tronco de pirâmide. É sobre o tronco de pirâmide que nós vamos estudar agora, ok? Então, aqui nós temos a altura do tronco, que vai da base de cima, base menor, até a base maior, tá? Formando um ângulo de 90 graus. É a altura do meu tronco. Nós temos aqui a base menor, que é a parte de cima, tá? Eu chamo de B minúsculo. Nós temos o polígono maior, que é a parte de baixo, que é a base maior, que eu represento pelo B maiúsculo. E essas faces que foram formadas, eu chamo de face lateral, que ficam em forma de trapézio. O meu tronco de pirâmide vai variar de acordo com a minha base, assim como na pirâmide. Se a minha base tiver 3 lados, vai ser um tronco de pirâmide triangular. Se a minha base tiver 4 lados, quadrangular. Se a minha base tiver 5 lados, pentagonal. No caso aqui eu fiz uma hexagonal e uma pentagonal para vocês verem. Quando a minha base é regular, quando o meu polígono da base tiver todos os lados do mesmo tamanho, eu também vou ter faces laterais do mesmo tamanho. Como eu calculo a área total do tronco de pirâmide? É como se eu abrisse o meu tronco de pirâmide, planificasse ele e visse qual é a medida das laterais, a medida da base de cima e a medida da base de baixo, tá? Então, vamos lá. A área do trapézio é igual à área da base maior mais a área da base menor, que é essa aqui de cima, mais a área lateral. Sendo que a área lateral é formada por trapézios, se a minha base for regular, for um polígono regular, basta eu calcular a área de um trapézio e multiplicar pelo número de lados. Se eu tiver num triângulo, calculo a área de um trapézio e multiplico por 3. Se eu estiver fazendo de uma base quadrangular regular, eu vou calcular a área de um trapézio e vou multiplicar por 4. Então, a área lateral vai depender do número de lados que a minha base tem, tá ok? Vamos fazer o exercício para vocês entenderem isso melhor? Vamos lá? Determine a área lateral e a área total do tronco de pirâmide regular da figura abaixo. Bem, se é regular, quer dizer que todos os lados têm o mesmo tamanho. Então, a base desse tronco de pirâmide é um quadrado, porque se tem 4 lados e é regular, então os 4 lados têm o mesmo tamanho, que caracteriza um quadrado. Então, nós temos um quadrado maior embaixo, que é a base maior, e vamos ter também um quadrado em cima, que é a base menor, só que esse quadrado será um pouco menor. E nós teremos trapézios nas laterais, trapézios isósceles, ou seja, os 2 lados desse trapézio terão o mesmo tamanho, cada lado dele vai ser um trapézio isósceles, tá? Em que um lado vai ser igual ao outro, ok?
Essas são as informações que a figura me deu. Como é que eu calculo a área total de um tronco de pirâmide? Eu tenho que saber a área da base maior mais a área da base menor mais a área lateral, que é a área de um trapézio multiplicado por 4, porque aqui é um quadrado, ok? Como é que eu calculo a área da base de um tronco? Vou calcular separado. Primeiro, a área da base menor. Se é um quadrado, 6 e 6, como é que a gente calcula um quadrado? Lado vezes lado. Então, é 6 ao quadrado, que vai dar 36. E temos a área da base maior, 16 e 16, a mesma coisa. Lado vezes lado, que é igual a 16 ao quadrado, que é igual a 256. É 16 vezes 16. Então, nós achamos a área da base maior, 256 metros quadrados, a área da base menor, 36 metros quadrados. Agora temos que achar a área lateral. Como é que eu faço para achar a área de um trapézio isósceles? Então, nós temos aqui, vou trazer para cá apenas uma das laterais, tá? Eu tenho aqui 6 metros, tenho aqui embaixo 16 metros de aresta, né? Essa aresta aqui tem 6, essa aqui de baixo tem 16. A aresta da base menor e a aresta da base maior. Essa lateral aqui, eu tenho que são 13 metros, a minha aresta lateral. Para eu calcular a área de um trapézio, eu tenho que saber a altura. A altura é a distância que vai da base menor, formando um ângulo reto com a base maior. No caso aqui eu posso fazer duas alturas, tá? Os dois eu estou formando um ângulo reto. O que eu formei aqui nas laterais? 2 triângulos. E esses triângulos são triângulos retângulos, triângulos que formam ângulos de 90 graus. Então, eu posso usar o quê? O Teorema de Pitágoras. Se eu achar esta medida aqui, que é a altura que eu estou querendo, eu tenho como saber a área do meu trapézio, tá ok? Então, vamos lá. Aqui eu tenho 6 metros. Se aqui em cima eu tenho 6 metros e aqui eu formei um retângulo, aqui embaixo também eu tenho 6 metros. Se eu tenho um total de 16 e aqui eu tenho 6, tinha 16, menos 6, vai ficar 10 metros. Então, eu tenho 10 metros que vai ser dividido 5 para um lado, 5 para o outro. Ó, 5 metros, 5 metros. 5 mais 5, 10, mais 6, 16. Já achei um lado do meu triângulo, eu tenho a hipotenusa e preciso achar a altura. Achando um deles, não preciso fazer o outro, né? Já que eles são do mesmo tamanho. Então, como é que eu vou fazer isso? Aqui é a hipotenusa, é o 13. 13 ao quadrado vai ser igual a um dos catetos, um dos lados ao quadrado, mais a altura ao quadrado. A hipotenusa igual ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. 13 vezes 13, 169. É igual a 25, que é 5 ao quadrado, mais a altura ao quadrado. Aqui eu vou diminuir. 169, esse 25 vai vir com sinal trocado, é igual à altura ao quadrado. 9 menos 5, 4. 6 menos 2, 4. 144 é igual à altura ao quadrado. A altura vai ser igual, esse quadrado vai para o outro lado em forma de raiz de 144, só inverti o lado, tá? Joguei o h para cá, que estava h ao quadrado, e joguei esse quadrado em forma de raiz. Então, a altura vai ser igual a raiz de 12 ao quadrado, que 12 ao quadrado é 144, a altura vai ser igual a 12 metros. Pronto, achei a altura do meu trapézio. Como é que eu calculo a área de um trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Se eu achei a altura do trapézio, eu já posso achar a área de toda essa figura aqui, de todo o meu trapézio, ok? Então, aqui é a área do trapézio. Maior, 16. Mais quem é a base menor, 6, vezes a altura. Quem é a altura?
12. Tudo isso dividido por 2. Essa é a área do trapézio, que vai ser igual. 6 mais 6, 12. Vai 1, dá 22. Esse 12 eu posso simplificar com 2. Vai ficar 22 vezes 6. Tá? 12 dividido por 2, 6. Então, a área do meu trapézio vai ser igual a 6 vezes 2, 12. Vai 1, 6 vezes 2, 12 e 1, 3. 132 metros quadrados. Só que essa área é de um trapézio. E eu tenho 4 trapézios nas laterais. Então, eu tenho que multiplicar a área do trapézio vezes 4. Tá? Então, eu tenho 132 vezes 4, que é igual. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Vai 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 528 metros quadrados, tá? Então, no lugar da área lateral, eu vou botar 528 metros quadrados. Então, vamos fazer agora o total do tronco da pirâmide, a área total. A área da base, 256, da base maior. A área da base menor, 36, mais a área lateral dos 4 trapézios, 528. Basta eu somar agora. A área total do tronco de pirâmide vai ser 200 mais 500, 700. 50 mais 30, 780. 800. 800. 6 mais 6, 12. Mais 8, 20. Então, ficou 820 metros quadrados. Essa é a área total do meu tronco de pirâmide. Toda essa superfície ao lado de fora, tá? Do meu tronco de pirâmide. Toda a parte externa do meu tronco de pirâmide. Base menor, base maior e lateral. Ok? Bem, gente, essa foi a aula sobre tronco de pirâmide e a área total de tronco de pirâmide. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido e não esqueçam de compartilhar e de se inscrever no canal, ok? Até a próxima aula!